teu nascimento eu já te havia consagrado, diz o Senhor a Jeremias. Eu te havia designado profeta das nações. Eu respondi, Senhor Yahvé, eu nem sei falar, pois quem sou eu? Eu sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor, não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e lhes dirás, que eu te ordenei, não deverás temê-lo. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou na boca, e assim falou, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações. E nestes termos foi dirigida a palavra do Senhor. E disse-me o Senhor, é de morte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra? Pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão, a cada um estabelecerá o seu sólido diante das portas de Jerusalém, em torno das suas muralhas e de toda a cidade de Judá. Que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. E disse o Senhor para Jeremias, viste bem, porque velo sobre minha palavra para cumprir. Diga graças a Deus. Nós vamos começar esse seminário no dia de hoje falando sobre a Bíblia. Bom, se nós fôssemos falar tudo sobre a Bíblia, nós ficaríamos aqui uma semana inteira. Nesse tempo, menos de meia hora, nós pretendemos simplificar, para você ter uma ideia. Bom, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Teríamos muitas coisas para falar, desde quando a Bíblia foi formatada, quando foi feita por São Jerônimo, São Agostinho, desde o início. Mas vamos lá. A Bíblia é o livro dos livros. É a palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego. Porque, veja bem, os originais da Bíblia chamavam-se pergaminhos e papiros. Nós vemos aqui, na leitura da Bíblia, nós estamos vendo que tem 73 livros, né? 73 livros. Por que a Bíblia católica tem 73 livros e por que a Bíblia protestante tem só 66? Daqui a pouco eu respondo isso aí. Bom, vamos lá. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores. Diga comigo, a Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 escritores. Dentre esses escritores tem escriba, tem agricultores, agropecuaristas, escritor e pescador como Pedro, cobrador de impostos, né, como Mateus, apóstolo São Paulo, Moisés, que foi um estadista lá no Egito, né? Que Moisés, ele passou 40 anos lá no Egito, na corte egípcia, depois passou 40 anos no deserto. Então, era um homem muito inteligente, Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, como que podemos atestar que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, Paulo diz lá no capítulo 3, versículo 16, Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para redarguir. Toda a escritura divinamente inspirada. Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É bom notar o seguinte, que a Bíblia, ela tem como autor Deus. Porque todo livro tem um autor, né? Todo livro tem um assunto principal, não é isso? Então, a Bíblia tem como autor Deus, Pai, como tema principal Deus Filho Jesus, e como inspiração e interpretação também aquele que faz as pessoas entenderem as Escrituras, o Divino Espírito Santo. Então está aí, Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Quando
Quando Deus chegou, chamou Jeremias e disse: Jeremias, chamou, né, para ser o profeta, o que vês? Vejo uma vara de amendoeira. Qual é a ideia que nós poderíamos aqui entender esse significado, essa expressão? Como entender essa palavra? E Deus disse assim para Jeremias: viste bem que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você sabe que nós temos as medidas de largura, comprimento e profundidade, que são medidas pela unidade mundial chamada metro. Não é isso? O metro é a milionésima parte de um quarto do meridiano da Terra, que o homem padronizou para ser uma medida universal. Então, para se medir profundidade, tudo no mundo inteiro, inclusive até quilometragens, é um metro que o homem adotou e que o homem utiliza em toda a Terra, em todo o planeta Terra. Profundidade, largura, altura, comprimento, tudo é feito com a medida universal chamada metro. Então, o metro é o padrão de medida universal. Quando Deus disse para Jeremias que o que vês, veja uma vara de amendoeira, como se, vamos aí dentro de uma situação assim de analogia, vamos supor que Jeremias dissesse assim: olha, eu estou vendo aqui 1 metro, entendeu? Para você entender o que essa conversa de Jeremias com Deus e Deus com Jeremias. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí nós podemos ver o seguinte: o padrão espiritual para nossas vidas é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, qual é o padrão da vida espiritual do ser humano, da absoluta revelação da verdade? A Bíblia Sagrada, pessoal. Os islâmicos têm o Alcorão, mas não é o Alcorão. Os zoroatrismo têm o seu Zendavesta. Todas as religiões têm os seus livros, as suas filosofias. Mas o homem, quando ele quer ter o conhecimento da verdade, aqui está a verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus disse: errai por não conheceres a Escritura nem o poder de Deus. Então é um erro do homem quando ele despreza a Escritura Sagrada. Porque aqui mostra de onde viemos, quem somos nós e para onde iremos. Aqui na Bíblia, o homem vai encontrar, vai saber quem é ele na sua natureza física, moral e espiritual. O homem vai conhecer aqui na Bíblia a sua necessidade extrema, necessidade espiritual extrema, que é de Deus. O homem, ele tem, como diz o grande filósofo russo, ele tem no coração um vazio do tamanho de Deus. E a Escritura nos traz aqui a revelação de um plano mirabolante, um plano divino de manifestação de amor eterno e inefável de Deus por nós, através do seu Filho, Jesus Cristo. Está aqui nas Escrituras. Sagrada, a palavra de Deus. Bom, esta Bíblia, a palavra Bíblia vem lá do original grego. Porque existiam os pergaminhos e os papiros. Então, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico ao aramaico, foram 3 línguas escritas originalmente, que é o aramaico, o hebraico e o grego, a Bíblia. Então, são 3 línguas: aramaico, hebraico e grego. Diga comigo: aramaico, hebraico, grego. São as 3 línguas originais da Bíblia. A primeira versão principal da Bíblia, que foi a Septuaginta, foi feita em Alexandria, por volta de 200 anos aproximadamente antes de Cristo, lá em Alexandria, que foi uma cidade de muita evolução científica, uma cidade do Egito. Então lá reuniram-se 70 sábios e eles fizeram a primeira versão principal da Bíblia, conhecida mundialmente como Septuaginta. Essa Septuaginta foi a tradução do aramaico hebraico para o grego, porque nesse tempo a língua grega já estava tendo uma grande repercussão no mundo daquela época, naquele momento, da cultura e etc. Então eles fizeram a tradução para a língua grega. No tempo de Jesus, as escrituras estavam lá nas mãos dos rabinos, nas mãos dos escribas, dos fariseus e dos religiosos lá da Jerusalém. Estava escrita em grego. Estava escrita em grego. Tá? Era muito escasso algumas escrituras escritas em hebraico. A maioria tudo em grego, né? Que era a versão principal. A história nos conta que São Jerônimo, o doutor da igreja, fez lá uma nova versão da Bíblia, por volta do ano 350, por aí,
foi feita uma nova versão da Bíblia, 350 depois de Cristo. São Jerônimo fez lá a nova versão, Santo Agostinho, São Jerônimo, e essa versão chamou-se a Vulgata. Então, o que foi a Vulgata? A Vulgata foi a tradução dessa versão da Septuaginta, grego, para o latim, a língua romana, que era a língua da Igreja Católica. A Igreja Católica, neste momento, ela já estava se transformando, nesse momento em que São Jerônimo fez aí essa tradução, o doutor da Igreja, essa tradução que tornou-se uma das principais versões da Bíblia, porque a primeira versão é a Septuaginta, e a segunda versão, a Vulgata, essa que foi feita de São Jerônimo lá no início da Igreja, né? Da Igreja Católica. Nesse momento, a Igreja Católica estava se transformando em império político, religioso. Neste momento, então, foi feita a versão Vulgata, conhecida mundialmente como a segunda versão da Bíblia Sagrada. Então, note bem, nosso Senhor, ele deu atestado às Escrituras, quando ele abriu o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro do profeta Isaías dentro da sinagoga e disse assim: hoje se cumpriu as Escrituras. Diga comigo, hoje se cumpriu as Escrituras. Essa palavra que o nosso Senhor, ele declara dentro da sinagoga, ele está dando atestado fideldigno às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Note bem, tudo que está escrito lá no Antigo Testamento estava apontando para aquele que havia de vir o Messias, de nascer, como aconteceu. Um dos profetas que mais falou acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, foi o profeta Isaías. Você lendo o livro do profeta Isaías, você vê detalhes precisos dos acontecimentos da via sacra, daquilo que aconteceu, atestando assim a veracidade das Escrituras. O apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículos 21, diz: toda a Escritura, nenhuma Escritura foi falada por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. A Escritura, ela é inspirada por Deus, ela foi inspirada por Deus, e nós podemos ver outro fator que nos faz entender e crer que as Escrituras é a palavra de Deus, são os cumprimentos das profecias. Você vê que as profecias que apontavam que haveria de nascer o Messias, aconteceu. Jesus nasceu, dando cumprimento às profecias do nascimento do Messias. Não obstante, os judeus não terem aceitado, mas Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo foi o cumprimento das muitas profecias que foram proferidas antes do seu nascimento. Então, o que podemos crer que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, que toda a Escritura foi divinamente inspirada. E segundo, porque nós já vimos muitas coisas que já aconteceram, como o nascimento de Jesus, que foi um grande cumprimento profético, não só do profeta Isaías, mas de quase todos os profetas apontavam para a chegada do Messias. Os profetas falavam dos desejados das nações, né? Jó, ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive e que breve se levantará da terra. Então, a nossa fé hoje é uma fé retrospectiva. A fé do povo de Deus antes do nascimento de Jesus era uma fé retroativa, ou seja, uma fé naquele que haveria de vir. Eles foram justificados. Tal qual nós agora temos uma fé retrospectiva, diríamos, fazendo uma comparação, seria mais fácil nós crermos numa coisa que já aconteceu do que numa coisa que estaria para acontecer, não é isso? Então, a nossa fé em Jesus Cristo é uma fé no Cristo que já veio. Mas os nossos irmãos antepassados, nossos patriarcas na fé, ou a nação de Israel, acreditavam naquele que haveria de vir, se cumpriu. E Jesus fala das profecias da cerca do tempo do fim, que estão se cumprindo. Quanto à inspiração da Bíblia, nós não temos a menor dúvida. O nosso Senhor diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não irão se passar. Existem na Bíblia diversos versículos que apontam, que mostram a veracidade das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus.
Nós poderíamos aqui citar muitas passagens, não? O escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e separa do espírito. Vamos ler aqui o capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Como que o homem vai purificar o seu caminho, vai purificar a sua vida? Davi, ele faz essa interrogação no livro de Salmos, Salmo 118. Como purificará o homem o seu caminho? E ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz, observando conforme a tua palavra. Nós vamos ver aqui no Salmo 118, pessoal. 118, vamos ver aqui. Salmo 118 da Bíblia Sagrada. Sempre bom lembrar que o livro de Salmos, não é certo você falar Salmo capítulo 90, versículo tal. O único livro que você tem que falar é Salmos, tá? Só aí uma coisa, uma regra assim, muito importante para você guardar. Vamos lá aqui, 118 da Bíblia Sagrada, né? Eu não marquei aqui, pessoal. Olha só. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam os seus preceitos e procuram de todo o coração, e os que não praticam mal, mas andam em seus caminhos. Olha só que coisa linda. Como purificará o homem o seu caminho? Sendo fiel às vossas palavras. De todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte dos vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sabe, bendito o Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos da vossa boca. Na observância das vossas ordens eu me alegro, muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei, considerarei vossos caminhos, hei de deleitar-me em vossas leis. Jamais esquecerei vossas palavras. Nós ficaríamos aqui a noite toda lendo palavras como esta, palavras lindas de homens, mulheres de Deus, que escolheram seguir os preceitos do Senhor. Deus sempre teve o interesse de que o povo dele tivesse conhecimento da sua palavra. Quando Israel estava esquecendo das leis do Senhor, Deus foi obrigado a usar Moisés e a trazer novamente a lei e fazer o povo lembrar. E aqui no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, o 5º livro que Moisés escreveu, Deus mostra aqui a situação daqueles que escolhiam obedecer a Deus e aqueles que escolhiam desobedecer. O tempo não dá para nós falarmos sobre isso aqui, não? Então Deus mostra aqui a bênção da obediência e a maldição da desobediência no livro de Deuteronômio. Deus chamou o povo à responsabilidade, porque ele queria que o povo desse atenção às suas leis. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, essa Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, você sabia? Voltaire, o grande filósofo ateu, ele disse assim, depois de ter escrito vários livros para combater a Bíblia, antes de morrer, ele disse, eu entrarei pelas florestas da Bíblia, destruirei todas as árvores e não ficará nenhuma em pé. Voltaire morreu, pedindo luz no hospital na Europa. E hoje, a casa de Voltaire, na França, é a Sociedade Bíblica Francesa, para se cumprir o que Jesus Cristo falou, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão se passar.
Agora, por que a Bíblia católica tem 73 livros e por que a Bíblia protestante só tem 66? O que acontece? Quando Martinho Lutero, em 1514, afixou lá as 91 teses contra a Igreja Católica, não? Protestando da venda das indulgências, do perdão, então ele criou um movimento chamado Movimento Protestante, que deu origem ao povo evangélico de todo o mundo. É a origem, depois de Martinho Lutero, veio Calvino, veio outros, Zwingli, outros mais reformadores. Em cada cidade, em cada país na Europa, foi surgindo vários seguidores provenientes de Martinho Lutero. O que Martinho Lutero fez? Ele fez a mesma coisa que São Jerônimo fez. Ele fez a tradução para o alemão, fez a tradução da Bíblia para o alemão. Da Septuaginta. Ele pegou a Septuaginta, que é a versão principal da Bíblia, e fez a tradução para o alemão. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando viu a explosão dos protestantes crescendo pela Europa e invadindo o mundo, então a Igreja Católica Apostólica Romana, para manter a hegemonia, para manter a superioridade sobre os protestantes em matéria de Bíblia, de canonicidade, canon sagrado, que é a Bíblia, o que eles fizeram? Em 1563, no Concílio de Trento, na Itália, a Igreja Católica deliberou e aprovou a introdução, debaixo de muita contenda, de muitas brigas que aconteceu naquele concílio, segundo a história nos informa, que houve contenda, houve briga nesse Concílio de Trento, na Itália, para se adicionar no canon sagrado 7 livros. Então, eles aprovaram a introdução de Judite, Baruque, Tobias, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Estes livros que eu citei foram aprovados no Concílio de Trento, na Itália, para ser adicionado ao canon sagrado. Por quê? Questões políticas religiosas. A Igreja Católica viu o crescimento dos protestantes na Europa e, para manter a superioridade cristorística do canon sagrado, então aprovou no Concílio de Trento, na Itália, em 1563, a introdução de 7 livros no canon sagrado, que são Tobias, Judite, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Então, as pessoas leigas que não conhecem este fato, essa história, então fica sem saber. E eu estou esclarecendo aqui para vocês o porquê que a Bíblia dos irmãos evangélicos tem 66 livros e por que a Igreja Católica tem 73. Porque quando Martinho Lutero fez a tradução da Septuaginta, a versão principal da Bíblia, para o alemão, para os protestantes terem a Bíblia, que até então a Igreja Católica não permitia que os fiéis tivessem nas mãos a Bíblia, hoje o mundo inteiro tem a Bíblia nas mãos graças aos protestantes, graças a Martinho Lutero e os seus seguidores, né? Aqueles outros, como Calvino, Zwingli, outros mais que surgiram depois de Martinho Lutero, e os discípulos de Martinho Lutero, graças a eles que hoje nós temos a Bíblia. Porque se fosse depender da Igreja Católica Apostólica Romana, o povo tanto na Igreja Evangélica quanto na Igreja Católica, não teria a Bíblia. E a Bíblia era patrimônio apenas dos cardeais. Não era permissível, não era permitido a um fiel devoto ter a Bíblia nas mãos. Hoje, podemos dizer que temos a Bíblia, inclusive o católico, ele tem a Bíblia nas suas mãos, ele tem o livro, o canon sagrado nas mãos, graças a Martinho Lutero, que fez essa tradução da Septuaginta para o alemão, que foi a tradução que ele fez, e dali então foi transferindo para outras línguas. E quando a Igreja Católica Apostólica Romana viu que os protestantes estavam com a Bíblia na mão, então, para eles se manterem na superioridade canônica sobre os protestantes, no Concílio de Trento, na Itália, foi aprovado a inclusão de 7 livros na Bíblia Católica Apostólica Romana, tradução Matos Soares. Tobias, Judite, Baruque,
primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. Esses livros não tem na Bíblia dos protestantes. Por questões políticas, religiosas, você hoje ficou sabendo por que disso. Entendeu? Agora, a Bíblia em si, ela é a palavra de Deus. Nós não vamos entrar em questões de avaliações de inspiração, o critério, qual é o critério que os cardeais, que o concílio da igreja baseia para poder avaliar um livro como autenticamente inspirado? Isso aí, se nós fôssemos entrar nessa situação que eu falei agora, aí nós teríamos que fazer um seminário realmente. Aí você tem que levantar daqui e estudar muita coisa, tem que estudar muita coisa. Aí você tem que estudar línguas, você tem que estudar o grego, o aramaico, o hebraico, você tem que ir lá 3.000 anos atrás, estudar tudo, civilizações, traduções, você tem que estudar etimologia de palavra, tudo. Aí você tem que fazer uma faculdade para vocês entenderem. Mas o que eu falei aqui para vocês já é o suficiente para você ter um entendimento. Essa Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Nós vamos abordar temas na próxima quarta-feira. Nós vamos falar aqui sobre a doutrina da expiação. Uma doutrina muito polêmica, até mesmo no meio religioso. Doutrina da expiação. Que doutrina é essa? É a doutrina que ensina que os nossos pecados são expiados pelo sangue. Nós vamos entender como que foi determinado por Deus a expiação do pecado através de Moisés no Monte Sinai. O que está escrito no livro de Êxodo e também no livro de Levítico. Nós vamos ver a situação, o que é um holocausto. Por que Deus ordenou a Moisés, o sacerdócio de Israel, matar os cordeiros, para os cordeiros serem sacrificados, para expiar e cobrir o pecado do povo de Israel? Será que aquele ritual da matança dos animais era uma cópia das nações pagãs que também faziam oferenda aos deuses com animais? Esse é um assunto muito polêmico. Doutrina da expiação. Próxima quarta-feira, o nosso seminário vai continuar sobre palpitantes assuntos. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem no centro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Quero convidar os nossos amigos, vocês que estão nos assistindo aí pela rede da internet, né? Você que ainda já está nos acompanhando pela Facebook, e o Google, também YouTube, né? Nossos amigos do YouTube. O nosso site na internet é www.missãoyavé.com.br. O nosso canal no YouTube é Canal Yavé, onde nós temos muitas mensagens, a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome do Senhor. Se você quiser, de qualquer parte do Brasil, se quiser entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail, missãoyavé@gmail.com, tá? Nós prometemos que levaremos seu nome para o monte, para interceder por você, pela sua empresa, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 2597-6926. 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. Que Deus abençoe você. E nós estamos aqui nessas transmissões aqui pela Justiça TV, às quartas-feiras, neste horário, né? E também no domingo da manhã e sexta-feira à noite. Nós estamos aqui fazendo essa transmissão ainda um tanto precária, porque nós temos que contratar aí um streaming para que tenhamos uma imagem melhor, tenhamos uma transmissão melhor, uma sonorização melhor. Isso depende de situações financeiras, que brevemente Deus nos concederá essa condição para nós melhorarmos essa transmissão em nome de Jesus. Nosso muito obrigado por você estar nos prestigiando com a sua participação conosco. Deus te abençoe e a qualquer momento eu estou por aqui trazendo para você a palavra de Deus. Nossos amigos aí do YouTube, receba o abraço do Bispo Afonso Querubim, e o Senhor te abençoe e te guarde, e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Então, vamos prosseguir por aqui, pela Justiça TV, em nome de Jesus. Eu quero lembrar a vocês que na próxima
sexta-feira. Nós vamos estar aqui, em nome do Senhor, na continuação da novena do exorcismo da mente. Muito forte, viu?